amigos, bom dia para vocês, porque para mim é bom dia. Estamos aqui antes das 8 da manhã no domingo. Eu espero que vocês escutem o vídeo em qualquer dia, em qualquer horário, que divulguem e que vocês deem conta de assimilar o que a gente está colocando, não com o objetivo de fechar a questão, mas com o objetivo de levantar questionamentos, para que vocês discutem consigo mesmos, discutem com os amigos, com os familiares, para criarem valores novos. A proposta é essa. Então, nós não temos interesse nenhum em fechar os temas que a gente propõe. A gente tem apenas em levantar questões em cima dos temas que já estão propostos pela espiritualidade. E hoje nós vamos abordar um pouquinho a respeito do temor da morte. Mas aí eu faço a pergunta para você. Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Por que eu estou fazendo essa questão? Veja, é uma questão que ela permeia os nossos movimentos. Ela caminha entre nós. Vocês já notaram que a gente tem dificuldades de falar desse tema? Nós temos dificuldades. A gente fala se um dia vai ganhar na loteria, a gente fala se vai casar. Quem já está casado fala em ter filhos. Quem está com a família estruturada fala das dívidas, fala em terminar a prestação da casa, fala em aposentadoria. A gente fala se vai comprar um carro, se vai trocar de carro. Tudo isso que a gente fala, tudo isso pode ou não acontecer. A única coisa certa nesta vida é a morte. Aí quando a gente fala que é a única coisa certa dessa vida, porque não há dúvida. E aí na hora que você vai comentar com as pessoas sobre esse assunto, as pessoas já chegam e falam, não vou falar disso não. Quando você fala que está pensando a respeito, não vou falar disso não. Ou tem aqueles supersticiosos. Nossa, eu ando pensando tanto na questão da morte. Mas veja bem, a pessoa acha que por ela estar pensando, ela já vai morrer. Não, gente, aqui, fora a superstição, um dia ela acerta, fora a superstição. Por quê? Porque se eu pensar hoje, ou se eu pensar daqui a 10 anos, um dia eu vou acertar. Aí na hora que eu disser para alguém vai falar, bem que o Emerson sabia. Gente, mas quem não está sabendo? Todos nós sabemos. Mas a dificuldade nossa é lidar com o que vem a partir da morte. Por que esta é a dificuldade? Veja bem, é importante a gente entender por que nós tememos a morte. O Livro dos Espíritos, no item temor da morte, na questão de número 941, ele coloca que não tem muito como a gente fugir do temor da morte em função da educação que recebemos. Em função da educação que recebemos. Olha, entendamos isso. Ensinaram para a gente as noções de céu e de inferno. Ensinaram que se fôssemos para o inferno, iríamos ali queimar no fogo eterno. Ali é irremediável. Ali não tem como sair mais. Ensinaram para a gente dessa maneira. Criamos essa ideia. Lá atrás, quando a igreja viu que quem ia para o inferno eram aqueles que cometiam qualquer crime, ou seja, um que está mentindo vai para o inferno. Aquele que cometeu atrocidades vai para o inferno. Aqueles que estão envolvidos com pedofilia vai para o inferno. O fofoqueiro vai para o inferno. Aí eles entenderam, gente, mas tem na cabeça deles, os crimes têm um peso diferente. Como é que podem todos os criminosos se reunirem no mesmo lugar? Então criaram o purgatório. Ou seja, crimes graves vai para o inferno. Crimes médios vai para o purgatório. E lá tem a chance de se redimir e sair do purgatório. Vocês vão ver essas colocações no livro O Céu e o Inferno. Tem um capítulo dedicado ao inferno, um capítulo dedicado ao purgatório e um capítulo dedicado ao céu. Então, quando a gente começa a fazer essas distinções, nós começamos a entender teoricamente
o porquê que não devemos temer a morte. Então vamos lá. O purgatório é uma chance da gente sair do estágio de sofrimento. O inferno, ele foi criado, Dante descreve o inferno, Santa Teresa d'Ávila, ela visita as zonas profundas de sofrimento, aonde ela vai colocar para nós de forma clara a existência do inferno, da mesma forma que Dante, ele descreve para nós em profundidade as imagens que ele tinha acesso do inferno, de conformidade com o seu estado mediúnico. Santa Teresa d'Ávila nas suas visitas em sonhos. Aí Galileu, ele vai lá e teoriza a respeito do inferno. Galileu coloca a área do inferno. Ele fala o tamanho do diabo. Você sabe o tamanho do capeta? Galileu coloca que ele tem 1180 metros. Ô, gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. O edifício mais alto do mundo, ele tem 828 metros. Imagina o capeta ainda maior do que o edifício. Imagina um abraço do capeta. É uma coisa assustadora. As imagens que Galileu foi calculando para nós. Graças a Deus o gênio errou. Por quê? A partir do erro dele, no seu último livro, ele fala para a gente a respeito da teoria do quadrado cubo. E aí é uma teoria que os engenheiros utilizam, que os cientistas utilizam, reavaliando, revisando uma série de conceitos aristotélicos. Mas foi em cima do erro do gênio, onde ele faz uma reavaliação dessa construção que ele fez teórica a respeito do inferno. Enfim, e aí vem também a ideia do céu. Vocês veem que a tradição social fala do sétimo céu. A plenitude é o sétimo céu. Os muçulmanos, eles colocam para a gente a presença de 9 céus. Ptolomeu, no século II, ele descreve para a gente 11 céus. E o último céu, ele chama ali o céu da plenitude, aonde irradia uma luz mais forte. Ele chama de empírio. Enfim, como vocês podem ver, nós temos várias teorias descrevendo o céu, o inferno, o purgatório. Mas Paulo de Tarso, ele fala para a gente na linguagem cristã, que a desencarnação pode nos arremessar, a morte nos arremessa ao terceiro céu. Porque ele traz a seguinte visão: o céu, esse que a gente tem acesso, que a gente vê as nuvens, o céu azul, ele fala, esse é o primeiro céu. O segundo céu, que é o universo, e o terceiro céu, que é a morada dos anjos. Tanto que, em relação a ele, na linguagem cristã é dito que Paulo foi arremessado ao terceiro céu. Então, nós temos várias colocações a respeito. Mas, como nós estamos diante dessas colocações? Olha o que o livro dos Espíritos traz para nós. O justo, ele tem acesso ao céu, o justo, por segurança. O caridoso, aliás, o contrário, o livro dos Espíritos coloca para nós, o justo tem a esperança de acesso ao céu. O caridoso por segurança. E aí você começa a avaliar o justo por segurança, porque ele sabe que é o que ele vai encontrar. O caridoso porque tem a esperança, em função dos trabalhos que ele se envolveu. E aí você começa a se avaliar se você está no campo do justo ou no campo do caridoso. Mas nós temos também as colocações que são sociais. Por exemplo, se nós formos lá em Maurício Tapajós, aí eu estou fazendo referência a uma música gravada pelo MPB4. Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, eles escreveram uma música que se chama Pesadelo.
Na música Pesadelo, era para ela ter sido proibida pela censura, mas passou de liso pela censura. Porque quando um muro separa, uma ponte une, ele está dizendo sobre o final de uma etapa, o final de uma morte. Se nós entendermos quando o muro separa, uma ponte une, se nós entendermos você corta um verso e eu escrevo outro, que está na música, se nós entendermos você me prende vivo e eu escapo morto, você corta um verso e eu escrevo outro, você me prende vivo e eu escapo morto, significa o final da morte, o final de uma etapa. Mas veja, aí a gente pode então para a seguinte pergunta: a morte existe? Eu vou responder para vocês que existe. Existe. Tem muita gente falando que a morte não existe, não sei. Gente, existe. Mas olhem o sentido da existência da morte. Vamos pegar alguns exemplos agora naturais. Morre a semente e nasce o trigo. Morre o trigo e nasce o pão. Morre o pão e vira alimento para o homem. Morre o homem e ressignifica o espírito. Porque cada vez que temos acesso ao plano espiritual, há uma ressignificação da vida, da plenitude, da espiritualização e da espiritualidade. Então a morte, graças a Deus, a morte existe. Vocês já pensaram se a morte não existisse? Já pensaram se ela não existisse? Imagina, você está fazendo 70, 80, 90, 110, 130 e você não morre. Gente, graças a Deus a morte existe. Se Deus é perfeito em tudo, para a morte é ainda muito mais. Chega o movimento do esvair das nossas forças, a desenergização dos nossos órgãos vitais. Então, existe a morte. A gente que precisa ressignificar a vida para termos uma morte saudável. Mas é a morte do corpo, dando ressignificado ao espírito. Então, veja, se um muro separa, uma ponte une. Se o muro da rigidez, o muro das pedras, o muro do desentendimento separa, uma ponte une. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. Por quê? Eu escapo em espírito. Então, por que aí vem o item do livro O Céu e o Inferno? O livro dos Espíritos tem um item, o temor da morte. O livro O Céu e o Inferno tem uma afirmativa. Por que os espíritas não temem a morte? Eu fiquei pensando se tem um erro de tradução, se está faltando um ponto de interrogação no final. Por que eu estou colocando? Porque os espíritas não temem a morte é uma afirmativa. Mas você vai conversando com as pessoas e você descobre que todos os espíritas estão temendo a morte. Não faz sentido vitalizarmos e, à medida que o tempo vai passando, revitalizarmos o medo. Não faz sentido. Claro, depende do posicionamento ensinado para nós pelo livro dos Espíritos. É justo e é caridoso? Por quê? Porque dessa forma a gente vai mantendo a segurança, vai mantendo a esperança de ressignificar a morte do corpo. Raul Teixeira coloca para nós que 4 coisas estão programadas quando a gente chega no corpo físico: a família que a gente vai nascer, a profissão que a gente deverá ter, a pessoa com quem a gente vai se casar e o gênero de morte. Repetindo: a família que a gente vai nascer, a profissão que a gente deverá ter, a pessoa com quem a gente vai se casar e o gênero de morte. Todas essas 4 coisas
podem ser modificadas. Por quê? Porque depende do nosso livre-arbítrio. Todas as 4 podem ser modificadas. Eu não vou historiar cada pedacinho desse, porque quem tiver acesso a este vídeo que nós estamos gravando, depois, tendo um pouquinho mais de tempo, vocês vão assistir uma palestra que também está no YouTube, que se chama Morri. E agora? Nós tivemos um evento na cidade de Divinópolis, e esta palestra que a gente proferiu lá, neste evento, nós descrevemos esses 4 itens com uma riqueza de detalhes, trazendo as informações da espiritualidade, porque essas 4 podem ser modificadas, já fazendo sentido ainda mais ao tema livre-arbítrio. E quando nós falamos de livre-arbítrio e destino, nós estamos falando como nós estamos trilhando nessa estrada que a gente escolheu. Então imaginem vocês. Existe a morte. Existe o céu, existe o inferno, existe o purgatório. Aliás, a igreja trouxe a ideia de purgatório no ano 593. Como vocês podem ver, parece que o desespero acometia as criaturas na época. Se ia só para o inferno, se ia para o céu, faltas leves vai para o inferno, faltas leves vai para o inferno, faltas graves também vai para o inferno, reúne todo mundo lá. Ô, gente, vamos criar um purgatório aqui, porque não está fácil todo mundo acreditar só em céu e inferno. Enfim, quando a gente vai lendo a respeito desses temas, a gente vê que nós podemos fazer um movimento diferente todos os dias. Porque a morte celular, ela acontece inesgotavelmente no nosso corpo. E nós estamos o tempo todo produzindo. Então eu questiono, por que temer a morte se a gente lida com ela dia a dia? Por que temer a morte? E aí, o Woody Allen, cineasta, né, todos conhecem, já assistiram filmes de Woody Allen, ele coloca para nós assim: eu não temo a morte, eu só não quero estar lá o dia que ela chegar. Ele não teme a morte, eu só não quero estar lá o dia que ela chegar. É muito interessante esta fala de Woody Allen, porque eu não sei se ele leu Epicuro, filósofo que nasceu na Espanha, mas ele viveu na Itália. Epicuro, ele coloca para nós que eu não temo a morte, porque eu e ela jamais nos encontraremos, porque enquanto eu sou, ela não é, e o dia que ela for, eu já não o serei. Então olha que interessante a fala de Epicuro. Eu não sei se Woody Allen leu Epicuro, mas que é muito interessante a gente coadunar essas duas falas, quase 2000 anos depois. Ele coloca: eu só não quero estar lá, o Woody Allen, eu só não quero estar lá o dia que ela chegar. O que é verdade, que quando ela chegar, ele não estará em corpo. Entendendo a profundidade da doutrina, nós vamos ver que nós ali estaremos, dependendo também do significado e do ressignificado que demos à nossa vida aqui na Terra. E aí, meu pai biológico, está encarnado conosco há 2, 3 anos atrás. Ele teve um problema físico, ele teve um problema cardíaco e ele não tem problema de saúde nenhum. E aí ele passou mal num domingo de manhã, fui até a casa do meu pai, meu irmão me ligou, e aí eu coloquei meu pai no carro, a minha irmã levou para o hospital, eu estava indo para um seminário, fui fazer o seminário, no final liguei para minha irmã e perguntei, e aí ela falou assim: Emerson, se você puder vir aqui para o hospital, porque meu pai vai ficar internado. Eu falei: se ele vai ficar internado, vai. Mas eu gostaria que você conversasse com ele
porque ele não está sabendo. Eu falei, onde ele está agora? Ele está ali na semi-internação e ele não está sabendo. Mas ele vai para o CTI. Eu falei, para o CTI? Então, ok, eu estou indo para aí, então eu vou conversar com ele. Ela falou, mas ele não sabe nada disso e ele sabe que eu estou na administração. Ok, eu estou indo para o hospital. Cheguei lá no hospital, fiquei à tarde lá com ele, mas na hora que eu cheguei, o enfermeiro já sabia, falou assim, você que é o filho do senhor Valdomiro? Eu falei, sim, ele está aqui dentro, ele está aguardando a sua irmã. Eu falei, ok. Fui lá, quando eu fui, meu pai me viu e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu já estou de alta. A sua irmã está lá em cima na administração só para resolver, ela está até demorando, só para resolver as questões da alta. Eu falei, pai, vou te falar uma coisa. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, eu vim aqui, sabe por quê? O senhor vai ficar internado. Ele falou, internado? Pai, o senhor vai ficar internado. Emerson, você está brincando comigo. E eu falava rindo. Aí ele falou assim, você está brincando? Não, pai, eu não estou brincando, o senhor vai ficar internado. Emerson, mas não é possível, eu estou ótimo. Eu falei, pois é, mas os médicos não acharam não. O senhor vai ficar internado. Aí, depois dele reclamar que ele queria sair de lá e tal, eu olhava para ele do jeito que eu estou olhando para vocês aqui. Eu falei assim, agora eu vou te falar outra coisa. Ele falou assim, o quê? É no CTI. No CTI? Ah, não, Emerson, você está brincando comigo. Olha como é que você está falando. Pai, no CTI. Emerson, mas eu não tomo nenhum remédio. Eu falei, viu que falta que faz uma Novalgina, um analgésico? Pois é, pai. O senhor passou a vida sem tomar remédio, graças a Deus. Mas agora a gente vai visitar o CTI. Na época ele estava lá entre 84 e 85 anos. Hoje ele está com 87, 86, vai fazer 87. Enfim, passou 5 minutos, ele falou assim, mas sua irmã não está na administração? Não, pai, ela está descendo, ela já sabe que eu cheguei, ela está esperando eu te dar a notícia, e ela já está chegando. Passou um pouquinho, ela desceu, aí ele falou assim, minha filha, por que você não me falou nada? Ô Gisele, por que você não me contou? Não, pai, eu estava esperando o Emerson chegar para te dar a notícia. Enfim, fomos para o CTI, minha irmã foi embora, saímos do hospital. Devia ser umas 4 horas da tarde, saímos do hospital lá, já era quase meia-noite, depois dele estar instalado no CTI. Ficou ali uma semana. Depois disso, recuperado, voltou para casa. E aí ele tinha, e ainda tem o seguinte discurso. Eu não morri e fico aí dando trabalho para vocês. Pai, eu vou te falar uma coisa, é verdade. O senhor não morreu, enquanto o senhor não morreu, o senhor vai dando trabalho para nós, e igualzinho nós já demos trabalho para vocês. Agora é o jogo da reciprocidade. Aí o senhor dá trabalho com consulta, com internação. Pai, não tem problema nenhum. Tem eu e a minha irmã aqui que é para isso mesmo, então pode dar trabalho, já que o senhor não morreu. Agora, mas eu devia ter morrido. Falei, pai, mas essa discussão é sua com Deus, eu não vou nem entrar. Porque a hora que ele achar, o senhor vai. Enquanto ele não achar, o senhor fica. O senhor está enterrando os seus irmãos. Cada vez que o senhor me dá uma notícia, gente, meu pai conversa assim, Emerson, sabe do fulano? Ah, pai, e aí? Ele morreu. É mesmo, pai? Aí eu falo pro meu pai assim, pai, a fila está andando. Ele fala, eu sei, minha vez está chegando. Eu falei, sua vez está chegando. Mas vamos com calma, porque ainda não chegou. Veja bem. O que um muro separa, uma ponte une. Sai do campo da rigidez e se liga à espiritualidade. Sai do campo dos conflitos que estão se tornando confrontos e faz com que os conflitos se tornem conhecimento. Sai do campo da inércia, como relata para nós um belíssimo bate-papo de um desenho animado. Vocês lembram do Snoopy? Ele conversando com um grande amigo dele, Charlie Brown. Se eu não me engano, o apelido dele é Amendoim. Mas ele está ali conversando com o Charlie Brown. O Charlie Brown chega para ele e fala assim, Snoopy, um dia a gente vai morrer. O Snoopy olha para ele e fala assim, mas todos os outros dias a gente vai viver. Atentemo-nos para isso.
É um desenho animado, mas é filosófico. Um dia a gente vai morrer, mas todos os outros dias a gente vai viver. Qual é o dia que nós vamos morrer? Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser daqui a uma semana, um mês, 2 anos, 10 anos, 15, não sabemos. Um dia a gente vai morrer. Mas todos os outros a gente vai viver. Significa que se o dia termina, eu abro espaço no novo dia para novas construções. Se um dia termina e alguém cortou o verso, eu escrevo outro. E se alguém me prende vivo, eu escapo morto, porque eu dou nova vida, novo significado, novas idealizações, novos projetos, ressignificando a vida, sentimentos, pensamentos, ações. Então, atentemo-nos para isso. Quando Francisco de Assis, perguntado por um dos seus discípulos, quando ele estava ali cuidando das rosas do jardim da igreja, perguntado por ele: Pai Francisco, se o senhor soubesse que a morte lhe acometeria hoje à tarde, o que o senhor faria? E ele responde com a absoluta tranquilidade de consciência: eu ficaria aqui cuidando das irmãs Flores, esperando a irmã Morte chegar. Será que se nós perguntássemos à nossa consciência, se a morte nos acometesse hoje à tarde, será que teríamos a tranquila capacidade de responder que continuaríamos fazendo o que estamos fazendo até que a irmã Morte nos leve? Ressignifique a sua vida. Saia do medo da morte. Faça o bem. Seja justo nas suas relações, porque a esperança e a segurança nos aguarda quando nós cometemos ou quando nós realizamos ações saudáveis para as nossas relações. E aí nós não precisamos temer a morte, ou seja, entendendo afirmativamente a colocação do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, no item 10. Ressignifiquemos a vida para que nós saibamos vivificar o Espírito. Um abraço a todos, até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus.